Não é novidade para ninguém que somos escravos de um sistema. Sistema este que não deixa você pensar por conta própria, que não te permite ter liberdade e suga tudo que você venha possuir. Talvez isso seja novidade para a maioria das pessoas, porque elas vivem sendo escravas dentro do sistema e não percebem essa escravidão. Estamos dentro do mito da caverna de Platão, ou se preferir chamar, em uma Matrix. Se você nunca assistiu esse filme, eu recomendo que assista. Enfim, neste vídeo eu vou te mostrar algumas táticas que o sistema utiliza para te manter escravo. Talvez não seja um vídeo fácil que eu vou trazer aqui, mas é um passo importante para você entender pelo menos o básico do que está acontecendo ao seu redor que você não está enxergando. Mas antes, já aproveita e deixa o seu like nesse início para fortalecer esse trabalho. Então vamos direto ao ponto. Dividir para conquistar. A divisão torna a unidade mais fraca. Quanto mais se segmenta a sociedade em vários grupos brigando entre si, mais o sistema se fortalece. Se não há uma única unidade forte em busca de um bem comum, mais o sistema se mantém de pé. Tudo isso começa através de narrativas criadas por intelectuais e disseminadas por pessoas não tão cultas, até chegar na pessoa comum que nunca ouviu falar disso, mas que segue o mecanismo sem perceber, porque todos acabam repetindo a mesma coisa. Nessa divisão podemos colocar qualquer grupo que se sinta oprimido de alguma forma, contra um suposto opressor. Negros contra brancos, mulheres contra homens, heterossexuais contra homossexuais, empregado contra patrão, apoiadores de político A contra apoiadores de político B, e assim vai. Com isso, o sistema mantém o controle sobre as pessoas, porque elas estão divididas. Não conseguem pensar fora dessa briga e, por consequência, não enxergam que estão sendo manipuladas por um sistema perverso e maligno. O sistema divide a sociedade o tempo todo criando grupos como esses, porque sabe que uma sociedade totalmente dividida é mais fácil de ser conquistada. Duas faces da mesma moeda. Em algum momento, sempre aparecerão dois políticos para brigarem pelo voto das pessoas. Um demonstra ser mais à direita e o outro mais à esquerda. As pessoas discutem e brigam um pelo outro, só que muitas das vezes se trata de duas faces da mesma moeda. Os dois discutem, partem para agressões verbais, mas no final, ambos fazem a mesma coisa: ajudar a manter o sistema funcionando. Existe uma falsa briga entre eles, que instiga a massa para fazer algo, que geralmente é ajudar a alimentar o sistema. Nenhum desses dois políticos está de fato preocupado com o país. Querem manter o sistema funcionando apenas, para que eles mesmos possam usufruir das benesses que isso proporciona. No final, um ajuda o outro, e o povo que está no meio entre essas duas figuras sofre cada vez mais. A exaltação da ignorância. Hoje se tornou moda demonstrar ignorância. Qualquer sinal de inteligência é logo silenciado por esses que vivem dentro dessa bolha de estupidez e ignorância. Para o sistema, é importante manter as pessoas sob constante ignorância, para não serem capazes de enxergar a verdade, porque a verdade as libertaria. Quando a verdade é conhecida e entendida, os olhos são abertos e a pessoa passa a enxergar as coisas como elas são. Mas o sistema jamais poderia deixar que isso aconteça. A ignorância precisa ser exaltada e espalhada ao máximo por aí. Nisso, está tudo bem você não saber a verdadeira história do seu país. Está tudo bem não conhecer as regras básicas da própria língua. Está tudo bem falar e escrever errado. Está tudo bem não saber lidar com o próprio dinheiro.
se endividar e sempre ficar pagando altos juros para os bancos. Está tudo bem se deixar levar pelos sentimentos e fazer todo tipo de tolice. Está tudo bem ser burro e se deixar ser induzido por qualquer conversinha fiada. A ignorância é explorada como um grande recurso pelo sistema. É sempre necessário manter as pessoas em um estado perpétuo de ignorância, onde fazem e repetem as mesmas coisas todos os dias, para não saírem do lugar e continuarem alimentando o sistema. A disseminação de narrativas falsas. É importante criar narrativas falsas e espalhá-las como verdade absoluta. Essas narrativas são geralmente concebidas por intelectuais, que em seus ápices de loucura, criam teorias que não condizem com a realidade. A mentira, repetida várias vezes, acaba se tornando verdade. Por isso que muitas narrativas hoje são aceitas e disseminadas por aí com muita força. Quase não há questionamento. O negócio entra na mente do indivíduo de uma forma tão profunda que distorce a sua visão de mundo, o fazendo questionar coisas básicas que não precisam de um esforço intelectual tão grande para serem entendidas. Estamos num momento histórico onde é preciso provar que a grama é verde, por exemplo. Hoje já descemos a esse nível tão baixo. O sistema utiliza essas narrativas para fazer com que as pessoas se tornem confusas. E na confusão, onde as pessoas estão totalmente desorientadas, ele faz o que bem entender. Sistema educacional falido. O sistema faz de tudo para enfraquecer o sistema educacional, para que não surja ninguém que venha acordar as outras pessoas através da educação, porque pessoas bem educadas e conscientes reclamam e batem de frente demais com o sistema. Por isso é importante formar pessoas ignorantes dentro desse sistema. Enfraquecendo o sistema educacional, o deixando quase inexistente, fazendo com que os alunos se dediquem à libertinagem e nunca tenham vontade de estudar, é uma das maiores táticas para controlá-los no futuro. Todo ano, formamos meros animais dentro das escolas, de QI baixo, onde não sabem ler e escrever direito, são analfabetos funcionais, somente pensam em uma vida com libertinagem e não têm nenhuma perspectiva de futuro, a não ser se tornar mais um escravo do sistema. Para piorar, os pais não querem mais educar seus filhos em casa, pois estão muito ocupados com seus interesses mesquinhos, seja entretenimento bobo da internet ou coisas inúteis que passam na TV. E o filho cresce sendo educado por quem? Pelo sistema. O sistema adora educar pessoas que não questionam, que não reclamam e que não se revoltam com nada. E assim, o ciclo permanece, piorando cada vez mais. O adestramento pela mídia. A mídia não é mais vista como um meio para termos informações, mas sim para termos desinformações. Se não falarem de sensacionalismo barato, de entretenimento vagabundo, falam de fofocas e outras coisas inúteis que não servem para nada. O foco do que é importante, onde se concentra toda a desgraça da sociedade, não é falado e sequer comentado, porque eles simplesmente não permitem. Não abrem espaço nenhum para discussões. É importante para o sistema manter as pessoas sob adestramento constante através da mídia, para que os problemas reais não sejam vistos. É importante puxar a atenção do cara para o reality show do momento, para que ele não enxergue os problemas reais que estão à sua volta, como a criminalidade correndo solta, a canalice dos políticos que ele vota, a falta de saneamento básico e etc. Através desse adestramento, também se molda a opinião pública. Através da linguagem, criam conceitos e distorcem fatos, criando significados totalmente diferentes para aquilo que conhecemos. A mídia, portanto, é um excelente recurso para o sistema também. Taxação compulsória.
O sistema cria cada vez mais meios para te manter sob constante escravidão. Uma delas é a carga cada vez mais compulsória de impostos. Por que isso? Porque custa caro manter o sistema funcionando. Para manter todos os seus agentes trabalhando constantemente, o sistema precisa gastar muito, principalmente quando se trata de manter os custos da vida pública, principalmente dos políticos. Anos e anos se passam e não vemos tantas melhorias assim. O asfalto continua ruim. A construção que levaria 3 anos ainda continua com 10 anos de duração. Infraestrutura totalmente precária. Saneamento básico quase nulo. Hospitais falidos. Compras no supermercado custando cada vez mais caro. E se você quiser ter o mínimo de conforto para se locomover, terá que pagar mais caro em um carro que não é tão bom. Até para morar em um lugar decente, você vai ter que pagar mais caro. Você paga um alto imposto em tudo e não tem o mínimo de volta. Você sente que a sua vida não sai do lugar, muito por conta disso. O sistema cobra cada vez mais imposto das empresas, que por conta disso, pagam baixos salários para o funcionário fazer 2 ou 3 funções ao mesmo tempo, porque acaba custando caro manter cada funcionário em apenas uma função. Com isso, o sujeito vê uma alternativa de largar o emprego e ir atrás de um que pague melhor e que dê mais liberdade, sem nenhum vínculo trabalhista cheio de imposto. Mas o sistema deseja atrapalhar isso também, não permitindo que a iniciativa privada dê oportunidade para essas pessoas, enchendo de regras imbecis e impostos abusivos, inviabilizando essa iniciativa. Entende o problema? O sistema tira a sua liberdade te enchendo cada vez mais de imposto, te impedindo que você seja livre. O pão e circo. O sistema se aproveita da fraqueza das pessoas para exercer cada vez mais controle. Não é à toa que a liberdade sexual é explorada como recurso, porque faz com que o indivíduo abra mão da sua liberdade como indivíduo, para ser livre sexualmente ao mesmo tempo em que é escravo do sistema. Por isso que a política do pão e circo sempre funcionou e ainda funciona. O indivíduo é conduzido pela sua parte mais fraca a um objetivo que ele desconhece totalmente. O sistema abre brechas para que certas ideologias tomem espaço no debate público, até tomarem conta completamente da mente das pessoas. Nisso, surge a ideia de liberdade quase que absoluta, principalmente sexual, para que as pessoas continuem distraídas em seus desejos, enquanto o sistema mantém tudo sob o seu controle. A política do pão e circo busca apaziguar a população, oferecendo todo tipo de regalia através de diversas sensações prazerosas, principalmente sexual. O objetivo é tirar o foco da população daquilo que realmente importa para focar em outra coisa. Assim, o sistema controla tudo, enquanto as pessoas são totalmente distraídas na diversão e no prazer. O mito do Estado cuidador. Com certeza você já deve ter ouvido de algum político ou representante do Estado esse tipo de coisa. Nós vamos cuidar de você. Vamos te dar esses benefícios para melhorar a sua vida. Não se preocupe. Porém, tudo isso não passa de uma ilusão. O sistema usa esses artifícios para te enganar e te manter sobre a rédea dele. Quando dão uma coisa com uma mão, tomam outra com outra mão. Não existe almoço grátis. O sistema cria e promove esse tipo de coisa para manter as pessoas sobre as suas rédeas somente. Não tem gente boa nenhuma no meio desses caras. O que buscam é somente isso: poder sobre as outras pessoas. Se dão uma coisa de graça, pode apostar que vão cobrar de volta através de muito imposto mais para frente. E sejamos honestos, eles só oferecem migalhas para as pessoas, e migalhas de péssima qualidade. O sistema só dá o melhor para quem faz parte do sistema, enquanto a massa de escravos
se contenta apenas com as migalhas. Então, essa ideia que usam para dizer que o Estado se importa com as pessoas não é verdade. Somente se importam se servir para alguma coisa. Se não, é descartado como todo o resto que não serve para nada. Existem muitos outros problemas que podemos discutir, mas esses são os pontos que eu acho importante entendermos inicialmente. São coisas básicas, porém muitas pessoas que ainda dependem do sistema não enxergam. Por isso, vivem e morrem dentro desse mecanismo, que foi pensado e feito para mantê-las sob constante controle. Mas a grande questão é: você, sabendo dessas coisas, continuará sendo escravo do sistema? Essa é uma questão que só você mesmo poderá responder. Então, se gostou desse vídeo, já deixe o seu like. Comente o que pensa a respeito desse tema. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Sempre vou trazer vídeos como esse para te instruir nesse mundo cada vez mais difícil. Um grande abraço e até a próxima.